Não, certamente, Tânia. É importante que se diga que a causa número 1 das arritmias mais graves, e aí de novo leia-se a arritmia que pode levar a uma parada cardíaca, a causa número 1 é o infarto do miocárdio. Então existem várias outras, principalmente pessoas jovens têm outro perfil de causas, mas pessoas a partir dos 40, 45 anos de idade, a principal causa é o infarto do miocárdio. E aí então, todos aqueles fatores de risco que geram o infarto, e aí leia-se o tabagismo, leia-se o colesterol alto, leia-se o diabetes, todas essas coisas, pressão alta, estresse excessivo, tudo isso pode levar ao infarto, que por sua vez pode levar à arritmia. Sim. Uma pessoa que sente dores no peito constantes, ou até uma dor violentíssima no peito, pode significar pequenos infartos para as dores pequenas. As dores pequenas, eu não sei se a gente pode chamar assim, né? E quando há aquela dor quase insuportável... Não, dor forte no peito tem que ser avaliado, decididamente. Olha, dentro dessas coisas das pessoas relevarem, acharem que não é nada, dor forte no peito, decididamente é algo que não pode ser relevado. Porque pode ser um infarto, pode ser outras coisas como dissecção de artéria aorta, ruptura de aneurisma, mas são uma série de coisas potencialmente muito sérias. Então, mais uma vez, vou repetir aquilo que eu disse no começo, porque eu acho que é importante, Tânia. É muito melhor a pessoa ir procurar um atendimento, ser atendida e no fim chegar à conclusão de que não era nada sério, que bom, do que ao contrário e depois ter alguma coisa mais séria quando poderia ter sido evitado. Sim, o entupimento das artérias, isso leva ao infarto. O entupimento da artéria leva ao infarto, esse infarto leva a uma série de modificações no músculo do coração que podem fazer com que aquele músculo pare de funcionar, podem fazer com que aquele músculo entre em arritmias, para menos ou para mais, pode disparar o coração de uma forma que efetivamente a gente tem que tomar uma medida de urgência e aí de novo entrar nessas coisas de massagem cardíaca, desfibrilação, coisas desse tipo, para evitar mortes certamente poderiam estar sendo evitadas. Síndrome de pânico e arritmia, e uma outra pergunta, não sei se a gente pode colocá-las juntas, não dá, né, os hormônios... então vamos fazer uma por uma. Eu estou recebendo aqui, a Bibi Bauer me passa as perguntas. Então, síndrome de pânico e arritmia, depois falamos dos hormônios. Síndrome do pânico, na verdade, é uma sensação que a pessoa tem, então é uma coisa muito mais na linha do psicológico, levando a sintomas, levando a sensações que parecem para a pessoa alguma coisa mais séria. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela sente, ela não está mentindo, absolutamente não. Ela sente um desconforto, sente palpitação, pode sentir tremor, pode sentir suor, ela tem a nítida sensação de que ela está tendo algum evento cardíaco. O grande problema da síndrome do pânico é que confunde com quadros graves. Então, síndrome do pânico por si não é grave. Agora, como saber que aquela sensação de desconforto, de dor, de palpitação daquela pessoa é só síndrome do pânico? Aí nós vamos cair de novo naquela questão de que uma avaliação neste momento deve ser bem feita. O síndrome do pânico tem o seu tratamento, é um tratamento obviamente diferente da linha do tratamento cardiológico. Não abala o coração esse ponto, digamos. Não. A síndrome do pânico, ela pode dar uma aceleração, mas é uma aceleração normal. Normal. Os hormônios, uma pessoa que está na menopausa, então mudando todo o seu quadro hormonal e tem também essas arritmias, as palpitações. Algumas alterações hormonais podem gerar um pouco mais de arritmias, Tânia, mas na verdade essas arritmias causadas por uma alteração hormonal de uma menopausa usual, de um climatério que está transcorrendo normalmente, não é algo que gere risco aumentado. Então, essa é uma daquelas alterações que as pessoas frequentemente veem, relatam, mas a gente muito mais tranquiliza do que necessita prestar tratamento. Sim. Pode ser, as doenças do coração normalmente são hereditárias? Várias doenças cardíacas são hereditárias. Toda essa parte de isquemia do coração, a chance de infarto é muito hereditária. Não só infarto, a chance de morte súbita é hereditário. Quem tem uma história de morte súbita jovem na família também tem que levar isso em conta. Por quê? Na faixa de pessoas jovens, aquelas pessoas com menos de 30 anos de idade, nesta faixa a maior causa, ou o maior grupo de causas que levam à morte súbita são doenças genéticas. E aí tem uma série de doenças
que tem assim, todos esses nomes complicados que a gente não vai ficar discutindo aqui, mas tem uma série de doenças com coração muito espessado, com uma série de alterações que a gente tem como documentar por eletrocardiograma, por ecocardiograma, por uma série de exames que mostram, então, aquele risco aumentado. Mas, sim, decididamente, a resposta à tua pergunta é que a pessoa que tem uma história familiar tem que ser levado isso muito em conta. Sim, e aí, então, ter todos estes cuidados preventivos para que não aconteça um evento mais grave. Exatamente. E exercícios físicos e arritmia? Essa é uma belíssima pergunta, maravilhosa pergunta, porque a gente ouve muito as pessoas dizer, não, sempre me dizem para me exercitar, mas daí outra pessoa estava fazendo algum exercício e morreu, como é que funciona isso? Então, vamos colocar isso muito claramente. Atividade física regular, de baixa intensidade, aquela atividade que as pessoas têm que fazer 3, 4, 5 vezes por dia, com tempo controlado, frequência cardíaca controlada, com aquecimento, desaquecimento. Isso é benéfico. Diminui infarto, diminui morte súbita, diminui derrame, diminui toda uma série de coisas que a gente quer que diminua. Então, peso, isso diminui peso e isso diretamente ao diminuir o peso, né? Exatamente, ao diminuir o peso, diminui também as arritmias. Agora, a atividade física de alta intensidade, aquela coisa do atleta de fim de semana. Diz, não, agora no sábado eu vou jogar meu futebolzinho, vou compensar tudo que eu não fiz na semana. Não. Atividade física intensa, principalmente em quem não está treinado para isso, aumenta o risco. Então, vamos separar bem as coisas. Atividade física de baixa intensidade, benéfica, deve ser feita. Atividade física intensa, eventual, aumenta o risco. Muito bem. Eu vivi a última pergunta. Gestantes e o coração. A gestação gera uma série de alterações. Tá? A gestação aumenta algumas arritmias. A gestação aumenta desmaios, por exemplo. Não é raro que gestantes desmaiem. Agora, dentro de uma gestação normal, numa pessoa com coração normal, este aumento de arritmias não tem qualquer risco. É comum que a gestante sinta o coração disparar mais, é comum que a gestante sinta o coração sair fora do ritmo, é comum que ela eventualmente desmaie e tudo isso, apesar de parecer muito desagradável e até preocupante, não costuma ter nenhum significado de risco. Sim. Número de batimentos, como é que é? O que seria o normal? O normal. Tradicionalmente, Tânia, se falava em 60 a 100 por minuto. Mais recentemente, se mudou o padrão de normalidade e se fala entre 50 e 100 batimentos por minuto. Dentro dessa faixa... Pressão arterial seria, então, tido como normal? A pressão arterial... É difícil a gente dizer normal, né, doutor? É difícil, mas a pressão arterial que a gente objetiva, a pressão arterial ideal seria em torno de 110 por 70, 80, mas se costuma considerar isso normal... Isso é 11 por 7, 11 por 12 7. Por 8. Vamos colocar 12 por 8 é o número padrão que a gente usa como normal. Muito bem. Pois vocês podem entrar no site www.arritmia e morte súbita. arritmiaemortesúbita.org.br. Então, várias cidades, até os problemas de coração, quem já teve infarto, quem portador de doença de Chagas. Então, todas essas pessoas devem continuar cada vez mais sendo orientadas. Vai acontecer aonde em Porto Alegre, doutor? Espalhado pela cidade inteira? Na verdade, a grande atuação de Porto Alegre... Já aconteceu, claro. Não, nós teremos ainda algumas palestras, mas mais para grupos assim, de prestadores de serviço em saúde. O grande evento de Porto Alegre, que a gente já fez ano passado e esse ano repetiu, foi um evento no BRIC da Redenção, no último domingo. Nós tínhamos um stand lá. E essa data de 12 de novembro que eu tenho aqui, é o Dia Nacional de Prevenção. Exatamente. Mas não é aí nesse dia que vai acontecer? Não, se faz, na verdade, a ação é a semana toda. Durante toda a semana tem ações. No dia 12 tem uma série de coisas, mas assim, sempre se busca fim de semana em lugares públicos onde a divulgação vai ser maior. Então, no dia 12 é o dia, mas a semana A semana toda. Exatamente. Doutor Leandro Zimmermann, que nos deu uma consultona, que maravilhosa, doutor. Muito obrigada. É tão importante, tão interessante esses esclarecimentos. Este programa é um programa de utilidade pública, sem dúvidas, onde a gente pode, então, dizer tudo o que acontece
o que está acontecendo, o que pode acontecer na sua vida, no seu coração. Se bem tratado, então, não acontece nada e a gente vai ter uma longa vida de qualidade, né, doutor? Essa é a ideia. Obrigada, doutor Leandro Zimmermann, médico cardiologista do Hospital Moinhos de Vento e do Hospital de Clínicas.